Diário de gravação do Fábio Fox, hoje, terça-feira, 5 de outubro de 2021. Como o tempo passa, daqui uns dias já é dia das crianças. E eu trouxe uma criança para falar comigo hoje, um amigo, parceiro que manja muito de marketing digital. Presta atenção, ele já está nos bastidores ali se preparando, passando um talquinho, um perfumezinho para vir falar conosco. Ele é meu amigo. É especialista em marketing digital, me ajuda muito, não só nas minhas campanhas, mas principalmente nas ideias. É um cara que, além de ser expert em marketing digital, também manja muito de copy e de lançamento. Ele vem para um bate-papo comigo e eu vou ajudar você que está aqui no Diário do Fábio Fox a trazer e sugar tudo que ele tem de bom e de conteúdo do digital para implementar na tua e na minha vida e nos nossos negócios. Então, prepare-se para receber com muito carinho no Diário do Fábio Fox, meu amigo Joel Júnior. Seja bem-vindo ao Diário do Fábio Fox. Como você está? Fala, Fábio. Tudo bem, cara? Muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui no Diário do Fábio Fox. Vamos junto. Cara, eu que te agradeço o tempo, agradeço o carinho, saber que você tem a sua correria, tem aí a agência, nunca para, mas parou um tempinho para poder me atender, apesar que foi difícil, né? Já tem o quê? Mais de uma semana que a gente marcou esse encontro? Tem mais ou menos isso aí, uma semana. Deu certo. Que bom, importante. Joel, quero começar com a primeira pergunta para aqueles que não te conhecem, embora eu já conheço, acompanho sua trajetória, a gente troca muito, sempre que a gente se fala, eu saio com um aprendizado muito grande, mas para a minha audiência, que ainda não conhece o Joel Júnior, essa é a pergunta que eu inicio fazendo para você. Quem é Joel Júnior? Uau, que essa é uma pergunta que não é comum a gente receber, assim, né? Mas, cara, Joel é, primeiro de tudo, pai, esposo e copywriter e estrategista digital. É isso. Cara, bem objetivo, né? Joel, quando nós nos conhecemos, se eu não me engano, foi através do João Rios, né? Que a gente teve o primeiro contato. Foi. Uhum. Através do grupo do João Rios. Quando a gente se conheceu, você estava em Santa Catarina. Aliás, não, você estava Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Você estava era lá bem embaixo, próximo, era perto da divisa, Santa Catarina. E na época você estava fazendo alguns trabalhos, você estava iniciando no digital. De lá para cá, tem o quê? 4 anos isso? Tem mais? Não, acho que tem 3 anos e pouquinho, Quase 4 anos, né? Houve uma ascensão muito grande da tua parte com relação não só ao conhecimento de marketing digital, mas também financeiramente na tua vida. Hoje você está com uma agência, com funcionários, está estruturado. O que é que você fez em 3 anos que você deu esse up, né? Como se o avião pegasse impulso para decolar e força para chegar ali no seu... Quando ele pega no seu plano de bordo, né, que ele entra em voo automático, mas para isso ele precisa de uma impulsão muito grande. Você teve isso ao longo desses 3 anos e meio. Como foi isso aí? Conta pra gente. Acho que a primeira grande impulsão ali foi a decisão de que iria focar em lançamento, iria trabalhar somente com lançamento, com funil de lançamento. A segunda grande impulsão foi a gente já estava no grupo, mas aí a gente teve uma imersão de copy, né, com o mestre lá que nos ajudou muito na ocasião, que foi o Junior WM, né, e aquela foi a segunda grande impulsão, acho que a principal, porque a partir dali eu já entendia bastante sobre marketing digital, porque eu trabalho basicamente com digital desde 2013, aí em 2018 eu resolvi focar em lançamento, mas foi em 2019, naquela imersão, que foi uma grande impulsão, porque clareou tudo ficou muito claro, os processos de um funil, por que as coisas são do jeito que são, porque o copy te traz isso, né, o fundamento, a base do copy são pessoas, ele vai... Joel, travou pra gente? Eu acho que travou, não sei se você está aí, Joel. Se tiver aí, você travou aqui pra gente, mas pode voltar. Bom, enquanto o Joel está ali, voltando, voltou? Eu tô aqui. Voltou. Para mim não travou em momento algum, não sei se na gravação aí vai...
vai ficar, mas... Ficou travado, assim, congelado. Tá falando que a minha conexão com a internet está instável, cara. Isso não é normal aqui. Mas talvez seja devido ao fato desse probleminha que aconteceu aqui no alarme. Voltou. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Tá. Você parou em que parte? Que você fez a imersão e da imersão teve aí a estrutura da COP, que a base da relação humana está associada à COP, que essa imersão foi uma grande chave de virada, uma abertura que clareou mentalmente aí o seu posicionamento para que você pudesse tomar algumas decisões. Isso, exatamente. E aí, a partir disso, ficou muito claro os processos de um funil, por que um anúncio tem que ser daquele jeito, por que um funil funciona daquele jeito e tal. E então... começou a surgir resultados, né? Começaram a surgir resultados, eu comecei a rodar os primeiros lançamentos de 5 dígitos e tal, e aí assim foi. E aí, a partir daí, veio a ideia de fato, se tornar uma agência de lançamento, né? De fato, atender esses que a gente chama de parceiros, né? Mais do que clientes, são parceiros nossos. E então, começou uma jornada. Junto com a minha esposa desde o início ali, e a gente começou a estruturar a equipe e tal, e pegar alguns lançamentos para rodar. E, cara, essa jornada do digital, ela é cheia de aprendizados, né? Recheada disso, porque logo no início, a gente tinha um grupo que a gente fazia parte dessa escola de lançamento que a gente participava, e a gente resolveu compartilhar lá alguns insights com a galera, que a gente havia tido ali na imersão, algumas coisas e tal, e a galera começou, nossa, que demais, você poderia pegar meu projeto para a gente lançar junto? E como as pessoas... Parece que falta um pouco de coragem, às vezes, para fazer as coisas. Quando o cara demonstra um pouco mais de coragem, ele atrai, né, as demais pessoas. É um negócio mais ou menos assim. Então, veio muita gente, muita gente. Então, a gente lançou produtos de vários nichos. Fizemos vários lançamentos. Esses dias perguntaram para mim quantos lançamentos a gente já fez. Eu não faço ideia. Eu não contei. Eu não tive o capricho de, no início, contar. Então, eu não sei quantos lançamentos, mas foram muitos, dezenas, centenas de lançamentos, e de vários nichos. E então, isso trouxe muita bagagem, muito aprendizado, muita experiência para hoje a gente estar aqui, onde a gente está, com a nossa equipe, né, trabalhando aqui no interior de São Paulo, atendendo os nossos clientes, gerando resultado para eles, com muita responsabilidade, muita experiência, e esse background aí de lançamentos que a gente teve ao longo desses 3 anos, né? Então, é basicamente isso. Você saiu lá do Rio Grande do Sul, foi para São Paulo, se tornou sócio de um empresário, montou a primeira agência, agora está sozinho com a tua própria agência, continua morando no interior de São Paulo. E quantos funcionários você tem hoje na equipe? Não, hoje aqui nós somos em 3 pessoas, comigo 4, né? E tem a galera que presta serviço como freela, tal, em alguns outros processos. Trabalho remoto. Que tem os trabalhos remotos e tal. E tem 2 pessoas fixas com a gente que não estão aqui, mas que estão trabalhando remotos, que é a minha esposa, né? Que você conhece, a Nayara, né? Que é a mina das landing pages aqui. E tem também o Gabriel, que está lá no Paraná, né? Então, tem essa galera aí, fora editor de vídeo, né? Filmmaker, designer, que sempre é necessário e acaba, querendo ou não, fazendo parte também, né? Da equipe, né? De todo o processo. Hoje, uma pessoa que quer começar no marketing digital, que não tem consciência, que talvez está até cansada de tantas promessas vazias e de comprar cursos e mais cursos, investir em treinamento e não consegue sair do zero. Qual seria hoje, não só dica, mas a solução que você teria para essa pessoa, Joel? O cara, ele entende, ele tem o conhecimento,
ele comprou inúmeros e inúmeros cursos, não só fórmula de lançamento, como muitos outros, mas ele não tem a prática, a ação. E o que manda nesse mercado é a ação, né? Você vê que a todo momento estou gravando, estou fazendo, é podcast, é Diário do Fábio Fox, é o canal do Fábio Fox, é YouTube, é vendas, é vídeo. Então eu não paro, não tem como parar. E a pessoa ela nunca agiu, o mapa está na cabeça dela, mas ela não deu start ainda, ela está esperando algo acontecer, sei lá, caiu uma folha de uma árvore. O que falta para essa pessoa tirar o projeto dela do papel e pôr na prática? E quais são as dificuldades principais que ela vai enfrentar? O principal é a decisão, porque cada um tem um momento na vida, né? Cada um tem o seu... como posso dizer? Os seus momentos, os seus dilemas, né? As suas questões ali. Então, o cara precisa decidir se ele quer trabalhar com o digital. Ele está começando do absoluto zero. Se perguntasse a minha opinião, né? O que eu indico, cara? O melhor caminho para iniciar do zero são serviços. São serviços. Aí, beleza, serviços. Mas e aí? Que tipo de serviços? Cara, hoje já há várias profissões nessa área que o cara pode aprender, né? E aí eu vou citar algumas: copywriting, gestão de tráfego, web design, gestão de mídias sociais, cara. Social media é uma profissão muito, muito importante. Estrategista digital, que é o cara que também vai atender e vai auxiliar muito na questão da gestão do projeto como um todo também. Dependendo do tamanho do projeto, tem um cara que é o gestor de projeto e tem um estrategista digital. Então, assim, o início, o start, aprende uma das profissões do digital, né? E começa a prestar esse serviço. Porque entendendo que o cara está começando do zero, ele não tem uma outra fonte de renda, né? Nesse sentido. Porque aí você começa a criar sua primeira carteira de clientes e tal, vai montando sua primeira carteira de clientes, vai fazendo ali a sua base, a sua estrutura, para, a partir daí, estando bem estruturado, dando um bom atendimento para esses clientes, você começa a focar mais na questão do funil de venda, desenvolver funis de venda para lançamento, ou para algum negócio, seja um negócio digital 100%, seja um negócio físico, para que você possa, então, dedicar tempo em o que eu estou chamando aqui, usando muito o termo de mercado financeiro, né? Por exemplo, a gente tem clientes de assinatura e tem os nossos parceiros aqui de lançamento. Os parceiros nossos que são de assinatura, que geralmente são negócios físicos, são os nossos... a nossa recorrência, nosso negócio de recorrência. E os de lançamento é mercado de futuro, porque você está investindo ou seu tempo, ou seu dinheiro, ou os dois, em um negócio que não vai dar grana do dia para a noite. Lançamento não é assim, né? Não adianta se iludir com isso. Então, por isso que eu me preocupo quando o cara está começando do absoluto zero, ele já quer pegar um lançamento logo de cara. Porque ele vai ter que saber todas as profissões do digital que eu citei aqui, ele vai ter que ser um bom web design, editor de vídeo, social media, copyright, gestor de tráfego, tudo, para ele pegar um lançamento sozinho. E não dá para fazer sozinho, né? É humanamente impossível. Eu penso que é humanamente impossível. Cara, dá para fazer sozinho. Só que é possível, só que é absurdo. É absurdo. Cara, é muito skill para o cara dominar. Isso eu posso dizer com toda certeza. Ele não vai ser um ótimo... Deixa eu arrumar aqui que a câmera desfocou. Ele não vai ser um ótimo gestor de tráfego, copyright, social media. Ele não vai ser, entendeu? Ele vai ser um ótimo gestor de tráfego, vai ser um copyright mediano, bom, no máximo, entendeu? Dentro dessa escala. Então, eu sou o Fábio Fox da vida. Cara, olha, o Fábio, por mais que ele tem bastante skills, ele faz bastante coisa, mas ainda assim ele não está sozinho. Não tem como. Até consigo fazer, hoje, Joel, eu até posso fazer, mas eu te falo que eu teria que ter 6 meses de caixa e 6 meses de trabalho. Eu faria hoje um lançamento só, mas, por exemplo, eu começaria ele hoje para lançar em julho do ano que vem. Aí eu prepararia todas as copies, toda a estrutura, todos os vídeos, eu deixaria tudo pronto, todos os criativos, todas as thumbnails,
todos os vídeos, todas as edições, está pronto, ali um livro pronto para ir para a prateleira e vender. Hoje, meu pensamento, posso estar errado. Aí sim, depois de tudo montado e revisado minuciosamente, falava, agora eu vou para o lançamento. Aí eu ia mapear tráfego, quanto que eu ia injetar de tráfego nisso, e aí cuidar só do tráfego enquanto o lançamento está acontecendo automático. Mas houve toda uma preparação de 6 meses antes. Aí eu acredito, mas fora isso, irmão, é loucura, é tiro no pé, e não tem como trabalhar lançamento tipo, preciso de dinheiro hoje, vamos lançar para 15 dias. Isso não existe. Cara, agora, preciso de dinheiro hoje. Posso dar dicas para quem precisa de dinheiro agora? Por favor. Cara, preciso de dinheiro... Como que é? Você é o entrevistado, eu sou o entrevistador, é você quem tem que trazer as dicas. Não, é justamente assim, cara, preciso de grana hoje. Cara, se você sabe gerir uma conta de anúncios legal, se você sabe escrever um copy, cara, tem várias ferramentas hoje. A gente tem Orkana, tem 20 pila, tem 99 pila. 99, tem o outro lá de Freela, não sei do que. Enfim, você coloca lá no Google. Site de freelancer. Cara, se cadastra nesse site, se cadastra em todos eles. Cara, grupo de Facebook, entre em grupo de Facebook, conversa com o proprietário do grupo. Cara, eu tô precisando de grana, eu posso divulgar meu serviço aí e tal. E se coloca no mercado, se coloca presente. E principalmente, esteja presente para poder, se for o caso, inclusive, pegar projetos para você dar uma consultoria gratuita, né, baseado na sua expertise, naquilo que você sabe, porque você vai gerar valor, né, para o seu prospecto e vai ativar a reciprocidade, cara, e isso vai te abrir portas, ainda que não seja com ele, ele vai ter o maior prazer de te indicar, e você vai conseguir colocar dinheiro no bolso muito rápido, muito rápido. Só que assim, a gente tem uma visão, Fábio, muito errada do trabalho, cara, no Brasil, com relação ao trabalho. Cara, trabalho, e essa visão, ela parte de uma ideia, inclusive, errada, até religiosa nesse sentido. Porque isso influencia, cara. Mesmo que o cara fala que não acredita em Deus, que não acredita em nada, cara, influencia. Porque assim, e até defendendo a Bíblia nesse sentido, eu quero dizer que, tipo, o trabalho, ele foi criado para ser algo prazeroso, cara. E ele é apresentado nas Escrituras antes mesmo da queda. Cara, o homem trabalhava antes mesmo da queda de Adão e Eva, e trabalhava com prazer, com alegria, porque Deus criou o trabalho dentro da cosmovisão cristã, ou judaico-cristã, para que o homem pudesse explorar a criação de Deus e extrair dela coisas maravilhosas que Deus escondeu na criação, que só pode ser descoberta através do trabalho. Então o trabalho tinha que ele tinha que gerar um tesão no homem, porque assim, cara, quanto mais eu trabalhar, mais eu vou explorar e descobrir as coisas que Deus escondeu na criação, que é para eu ter acesso através do trabalho. Só que quando acontece a queda, aí vem toda aquela questão da punição, com o suor do teu rosto, você vai ganhar o seu sustento, tal. Cara, a motivação do coração do homem mudou. Agora ele trabalha por causa do dinheiro. Só por isso. Entendeu? E é aí que tá o problema. Então, quando eu falo assim, cara, você precisa de dinheiro rápido, vai trabalhar. O cara, se trabalhar e tal. Não, não é isso, cara. Porque quando você entende que se você ama o que você faz e você se dedica no processo daquilo que você faz, cara, a grana se torna consequência disso. E essa consequência é muito mais rápido do que você imagina. Entende? Então é isso, cara. O cara que está começando do zero, eu indico aprender um serviço do marketing digital, ter prazer em ajudar as pessoas genuíno, de forma real, porque a grana vai ser uma consequência muito agradável e muito melhor do que você imagina. Agora, de onde que você tirou esse insight aí de que o trabalho veio antes, cara? Eu tô curioso aqui. Você usou uma cópia aí que eu falei, cara, onde que ele viu isso? Tá muito claro, cara, nas escrituras. Inclusive tem um livro do Tim Keller que chama Como Integrar Fé e Trabalho, que é fenomenal. O Timothy Keller é um teólogo fantástico, escreve muito bem. E tá muito claro, quando você vai lá em Gênesis, você vê que quando Deus cria Adão, ele fala para Adão colocar nome nos animais, ele fala para Adão cuidar do jardim.
e tal. E tudo isso é o quê? Trabalho. Trabalho. É trabalho. Cara, Deus começou trabalhando. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus estava fazendo o quê quando pegou o barro e moldando o homem? Trabalhando. Quando Deus disse haja luz, quando ele criou os peixes, cara, ele estava trabalhando e trabalhando muito. Só que tudo era muito bom. Toda vez que ele termina um trabalho, ele olha para o trabalho e diz: isso é bom, é muito bom, é muito bom. Então o trabalho é bom, é muito bom, entendeu? Só que na nossa mente, na nossa cosmovisão, isso está deformado. E, cara, isso atrapalha a gente nas nossas decisões. Por isso que é legal o Ikigai, né? Você fazer o que se ama mesmo, o que gosta e tal, que aí você não trabalha por dinheiro, trabalha por amor, né? Muito louco isso, né? Exatamente. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Agora, Joel, trazendo ainda focado um pouquinho nessa visão mais voltado, não digo por religioso, mas para essa visão de um Deus glorificado aí, e baseado principalmente na astronomia. Esses vários planetas que estão sendo encontrados, o desejo de Elon Musk de chegar a Marte, que eu acho encantador, eu sou fã, assim, de carteirinha do Elon Musk. Se tivesse que, se alguém dissesse assim, cara, se encontrasse o gênio da lâmpada, né? Passa a mão aí, o gênio falasse assim, seu desejo é uma ordem, qual o seu? Você tem 3 desejos. Qual é o número 1? Eu falaria, olha, o número 1 é conhecer o Elon Musk, passar um dia só com ele. Eu não preciso, se ele quiser, não precisa nem olhar para mim, mas deixa eu ficar perto dele. Eu quero estar ali só tomando nota, eu só quero filmar, entender e tomar nota. Eu queria estar perto desse cara, porque esse cara é um monstro, né? Esse cara é um monstro, ele é um monstro. E qual que é a sua visão disso? Desse monte de planetas que estão sendo descobertos, essa coisa maravilhosa. E eu penso, e aí eu quero agora dar uma opinião minha, que o homem não nasceu só para a Terra, que ele pode sim explorar outros planetas e que nós seremos sim futuras gerações interplanetárias, e eu ainda quero que o filho do filho do filho do meu filho seja marciano, venha nascer lá em Marte, porque não sei se eu vou chegar nessa época de ir para Marte, né? Acho que 2027 vai a primeira exploração de astronautas, mas até aí realmente a população, a civilização, eu acho que vai mais aí uns, sei lá, 30, 40 anos, não sei se eu pego ou não. Mas se eu tiver oportunidade, eu quero ir para Marte. Como você pensa tudo isso? Legal. Cara, são vários pontos aí para comentar, né? Primeiro é que, cara, Elon Musk é fora da curva, outlier total. Assim, eu sou cristão, né? Eu de uma linhagem reformada e a gente entende que o homem, a gente está num mundo caído, né? E o homem de Deus, ele tem a capacidade pelo Espírito Santo de remir as coisas no mundo caído. Ou seja, restaurar ela para a forma que ela era no Éden, né, antes da queda. Então, essa é a minha missão aqui na Terra. Remir meu tempo, remir meus relacionamentos, remir tudo para a glória de Deus, de Cristo. Então, tipo assim, o Elon Musk, cara, ele é uma referência para mim no que diz respeito a um empreendedorismo remido. Porque, cara, o que você vê de exemplo de empreendedor é só de caras que, cara, só estão olhando para a grana mesmo e estão dispostos a abrir mão de princípios e valores e tal. Cara, o que eu vejo no Elon Musk é que, assim, quando ele sai, ele vai fazer o exit do PayPal, cara, se eu não me engano, foi 118 milhões de dólares ou mais, eu não lembro. Mas, cara, não, foi mais, foi bem mais. Eu só sei o seguinte, cara, que ele pegou 80% da grana, investiu na ideia dos carros lá, dos carros elétricos, e 20% da grana ele investiu na parada do equipamento solar, da energia solar. Ou seja, ele não ficou com nenhum centavo do dinheiro, cara. Por quê? Porque a paixão dele é empreender, é explorar. Eu acho que o empreendedor é um explorador, né? Então, falando do Elon Musk especificamente, é um exemplo para mim nesse sentido de que, cara, o empreendedor tem que ter esse tesão, tem que ter essa coisa assim de que ele nasceu para isso, para explorar mesmo, para descobrir coisas novas e para ir para cima mesmo. E é esse o nosso propósito. E, cara, quanto mais a gente tem isso de verdade, cara, a grana acaba se tornando uma consequência, como eu falei, muito agradável, porque você vai poder administrar muito, muito, muito dinheiro
porque vai haver essa preparação no teu coração, porque o dinheiro não te domina, você que domina ele. Então, aí um outro exemplo que eu tenho disso é de um cara do século XIX. Ele nasceu na Europa, mas ele viveu boa parte da vida dele na Inglaterra. Eu acho que é George Miller o nome dele. E, cara, ele era um cara que gostava de bar, beber, jogar um baralho e tal. Ele vivia sempre bêbado e o pai dele colocou ele numa escola de teologia para virar pastor, para ver se ele parava com aquela vida. Só que mesmo fazendo teologia, ele continuou bebendo tal. Passou 1 ano, 2 anos. Um dia ele foi para um grupo de oração lá da faculdade e, cara, ele viu as pessoas se confessando a Jesus e orando a Jesus, e ele falou, cara, isso tocou ele de alguma forma e ele resolveu largar aquela vida e se entregar a vida dele para Jesus. O fato é que ele se tornou pastor, começou a ministrar numa igreja e um belo dia, lendo um salmo, ele leu lá que Deus cuida dos órfãos e das viúvas, né? E dentro dessa cosmovisão de que o homem de Deus precisa remir as coisas aqui nesse mundo caído, ele pensou, cara, Deus cuida, mas quem está fazendo esse papel aqui na Terra? Quem é o servo dele que está fazendo isso aqui? E, cara, ele não encontrou pessoas dispostas a cuidar dos órfãos, de fato. Então, ele decidiu, junto da esposa dele na época, cuidar dos órfãos. E ele começou a receber os órfãos em casa. E ele descobriu que o propósito dele, vamos dizer assim, não sei se é como que fala? A palavra fugiu, mas o empreendedor, ele tem... não é o propósito, cara, a palavra fugiu da minha mente, mas o que ele deveria ser não era um pastor, né? A vocação dele não era para pastor. Ele tinha que ser um cara que cuida de órfãos. Ele chegou nessa conclusão, largou o cargo de pastor e, cara, com pouco tempo abriu um orfanato. Resultado, Fábio, olha o que é viver no seu propósito ali, no seu, vamos dizer assim, naquilo que você foi de fato chamado para fazer, o seu papel. Cara, quase 20 mil crianças passaram pelo George Miller. As crianças, ele não tinha fins lucrativos, mas ainda assim nunca faltou comida no orfanato, nunca faltou o cuidado. Todas elas saíam formadas e evangelizadas, e aí elas decidiam o que elas queriam ser, depois dos 18 anos iam embora do orfanato. Isso foi muito legal. Detalhe, ele tinha um caderninho de oração que ele anotava todas as orações que ele fazia e todas as respostas que ele tinha. Tem até uma clássica que estava no café da manhã, ele orou desse jeito: Senhor, falta pão, precisamos de pão. Essa foi a oração. Ele fechou o caderninho. Tem num museu lá na Inglaterra, tem tudo do George Miller, tem esse caderninho com as orações, diversas. Passou pouco tempo, chegou um caminhão da casa da rainha lá com um monte de pão, cara, um monte de pão. Aí entrou uma chamada aqui, deixa eu colocar meu celular no modo avião. Tá me ouvindo bem? Mudou alguma coisa na minha fala? Tá? Não, beleza. Aí ele vira e fala assim, olha, seu George, a rainha disse que o pão ficou muito moreninho essa manhã e ela não quis, ela pediu para entregar aqui. Ele falou, se a rainha soubesse, né, que Deus é quem move o coração dos reis e tal, que é uma passagem da Bíblia. E ele foi e recebeu os pães. Tem várias coisas assim. O resumo, tá? Falando, eu quero citar isso numa forma dentro do tema que a gente está falando, que é empreender, né? Cara, passou pela conta bancária do George Miller, nesses anos que ele morreu com 80 e poucos anos de idade, mais de 3 milhões de dólares. Entende, cara? Então, tipo assim, quantas pessoas vão viver a vida inteira e nunca vão ter R$1 milhão? Nunca vão administrar R$1 milhão? Cara, porque quando você se desprende de fato dessa merda que é a ganância ruim pelo dinheiro... a qualquer custo, né? Lucro a qualquer custo, cara, tá liberado para você, essa parte do financeiro tá resolvido, entende? Então é isso. Então, beleza. Então, esse ponto, eu citei um exemplo de empreendedor, Elon Musk, citei um exemplo de empreendedor cristão, nesse sentido, ele era dono de um orfanato. E, cara, sobre a exploração, eu acho que isso é legítimo.
Eu acho que, tipo assim, eu sei que mais de 90% do oceano nunca foi explorado pelo homem, mais de 80% da floresta densa no planeta Terra nunca foi pisado pelo homem. Isso é um dado científico. E, cara, tem muita coisa para explorar aqui, mas eu acho legítimo, eu acho que o Elon Musk é um visionário, ele é um precursor disso. E, cara, eu acredito que isso faz parte do processo daquilo que o ser humano de fato foi chamado para fazer. Ele foi chamado para explorar não só a Terra, mas o universo. Entende? E eu creio que tudo isso é criação de Deus, não acredito que isso foi uma explosão que aconteceu do nada. Creio que há uma inteligência absurda por trás disso tudo, que controla tudo isso de uma forma magnífica e assustadora, de maneira que as coisas não se conflitam. E, cara, tá aí pra gente explorar. É isso, essa é a minha opinião. Eu acredito na existência de um ser, mas eu penso que esse ser não é palpável, né? Não é algo que você possa falar é Deus, porque é muito pouco diante da imensidão de tudo, né? De todo o cosmos. É algo muito além do homem, muito acima, né? Você vê a gravidade. Você pode ser católico, espírita, umbandista, evangélico, se pulou de um prédio de 20 andar, acabou a tua vida, acabou. Porque a lei da gravidade, ela não respeita uma crença ou uma religião, ela existe. Ela diz o seguinte, tudo atrai para o centro, chama lei. Então, eu acredito em algumas leis, né? E a lei da fé, por exemplo, é uma. Tem um documentário que eu quero até te indicar. Quero que você tem Netflix ou não? Cara, Netflix não, mas eu consigo, né? Netflix é porque eu tenho a Disney e Prime que eu vejo mais. Netflix eu quase não vejo. Mas se você tiver acesso, tem um documentário... O pessoal aqui tem. Então, pede pro pessoal para te dar a senha aí para você assistir Miracle, Darren Brown. Miracle, vou até te mandar pelo WhatsApp. Miracle, Darren Brown. O cara cura mais de 500 pessoas e ele é ateu. Ateu. Ele fala assim, ó, ele põe 2.000 pessoas no palco, é mágico. Ele fala, olha, eu não acredito em Deus, é uma questão minha, mas eu vou operar milagre aqui e eu vou explicar como que as igrejas fazem, tudo bem? Então todo mundo fecha os olhos, aí todo mundo fecha o olho e tal. Aí ele fala assim, balança as mãos aí, põe a mão, balança, 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 balança. Você tá balançando, tá mexendo energia, né, ó. Você parou, ó lá, você sente, ó, o aquecer da energia. Agora toca a mão onde você sente que está doendo. Aí a pessoa toca. Agora sente a energia que estava na sua mão passando para essa dor e essa dor está sumindo agora. Fecha o olho aí e sente, sumir. Agora sobe no palco, faz uma fila ali quem foi curado. Cara, mais de 500 pessoas vai para a fila. Aí ele fala assim, vamos chamar um por um. Aí ele chama os 3 primeiros. Aí ele fala, gente, eu não vou duvidar de vocês. Eu sei que todo mundo foi curado. Pode voltar e sentar. Senta todo mundo. E aí ele explica que a fé, o efeito placebo, que a fé é um fator psíquico inexplicável que acontece independente da religião. Então você não precisa crer em Deus para ter um milagre na tua vida, ele vai acontecer. Se você falar assim, eu tenho água aqui, eu vou tomar água, vou me sentir melhor, você vai tomar água e se sentir melhor. Porque ele é um efeito aí que existe no universo como a lei da gravidade. Ele explica isso. Ok. E aí, independente do campo de crença dele, que é um ateu, o meu campo de crença não chega a ser ateu, né? Talvez eu seja à toa e não ateu. Mas eu acredito sim na existência de algo maior, e aí alguns denominam de Deus, a gente pode chamar de Deus, não tem problema nenhum, mas que falar que é Deus ou não disser que é Deus não vai mudar a essência do que é. Faz sentido? Eu entendo. Eu obviamente não acredito assim, né? E é engraçado porque isso é natural, né? Cada um tem sua cosmovisão e tal, sua visão de mundo, mas é porque é loucura, né? De fato é loucura. O apóstolo Paulo vai falar para intelectuais como os gregos que é loucura. Os gregos vão dizer isso. Ele vai afirmar, né? Cara, para os gregos isso é loucura. Falar que Deus se tornou homem, né? Porque o cristão reformado, ele acredita que Jesus é Deus, de fato. Então, cara, é loucura. O evangelho é loucura. É loucura. E pro judeu é escândalo. Porque você vai falar, porque pro judeu tá escrito em Levíticos, né? Que é maldito aquele que morre pendurado na cruz. E aí você vai falar que Deus é maldito?
entendeu? Então, tipo, cara, para o grego intelectual é loucura, para o judeu é escândalo, né? Mas para os cristãos é o poder de Deus. Cara, Deus sim se tornou homem na pessoa de Jesus. Esse criador do universo virou um homem. Esse homem é Jesus e ele foi criado de fato para que a gente pudesse olhar para ele e ter uma referência de um homem perfeito. Só isso. E hoje essa sua visão cristã que você carrega, baseado quando você pesquisa a religião que mais cresce no mundo, que hoje número 1 disparado é o islamismo, né? E tem uma regra para isso, né? Eles podem ter quantas mulheres quiserem, e normalmente esse cara ele tem 10 mulheres, e então ele faz 10 filhos no ano, né? Então a gente já sabe que no ano que vem serão mais 10. E se todos eles replicam isso, então é a religião que mais cresce. O cristianismo, se eu não me engano, a última vez que eu vi, estava representando ou 22% ou 24%. Né? A primeira é o islamismo, aí depois tem mais 3%, e aí depois vem o catolicismo, que também é muito forte, né? Que acredita em imagem, santos, São Paulo, São Pedro, E aí o cristianismo mesmo, que acredita só num Cristo, só no tipo de... Na trindade mesmo, é 24% da humanidade. Então é muito pequeno o número de cristãos baseado no mundo, né? Por isso que a minha visão do cosmo é que independente da crença ou da religião, existe sim uma força muito maior que guia a jornada individual e ela não está diretamente atrelada à religiosidade. Pode falar. Total. Inclusive, só um comentário, eu achei importante, eu ia comentar, acabou fugindo, mas a respeito de fé, né? A fé para um cristão reformado, ela não é uma força ativa, como é para o testemunho de Jeová, ou um efeito placebo, no sentido, acredito nisso, acredito, inclusive, tenho amigos hipnólogos que são sensacionais e fazem trabalhos incríveis, eu acho fantástico, eu já estudei hipnose, sou louco para fazer uma imersão. A questão não é essa, a questão... Como? A Omni hoje lidera o mercado brasileiro em... Porque eu peguei muita amizade com o pessoal da Cortex Academy, que são uma escola fantástica. Eles eram a antiga... aquela que era com o Pyong Lee. Eu esqueci o nome agora. Eles são a Cortex e, cara, tem o Dr. Benedito Amorim, que é médico e professor no Albert Einstein e faz hipnose com os médicos do Albert Einstein, sabe? Isso é fenomenal. O trabalho que ele faz ali é fantástico. Enfim, Ericksoniana? Como? Ericksoniana? Cara, eu não entendo aí já é uma área que eu não vou saber te dizer. É que vem de Erickson, né? Quem pesquisou isso aí foi... Tinha outros também, né? É porque tem vários tipos de hipnose diferentes. Sim, é igual para entender a linhagem, né? Vai pegando linhagem. É que nem... Você tem lá o Jung, que brigou com Freud, aí você tem a linha de Freud, Jung segue uma linha, Freud segue outra. Isso, exatamente. Na questão do evangélico em si, existe muito isso. Por isso que eu estou enfatizando aqui a questão de eu ser um cristão reformado. Tem o pentecostal, tem o evangélico, tem o neopentecostal, tem, sei lá, o fundamentalista, tem várias linhagens. A ideia... do que busca o dinheiro, tem um que eles falam também, esqueci o nome. Não, aí já seria a linha teológica, que é a teologia da prosperidade. Isso, a teologia da prosperidade. Geralmente, a galera da teologia da prosperidade vão ser os neopentecostais. Geralmente. Que eles falam que Deus é dono do ouro e da prata, então você tem que ser rico. Basicamente é isso. Trazendo assim de um grosso modo. Enfim, resumindo, a questão da fé para o cristão reformado é que quando foi fazer essa tradução do grego, a ideia que o texto queria passar, transmitir, é de fidelidade, né? Fidelismo, tal, que é a ideia do quê? Confiança. Então, a fé bíblica, a fé cristã, uma cosmovisão bíblica reformada, é que fé é confiar em outra pessoa, né? Então, o cristão entende que fé é a necessidade que a gente tem de confiar em Jesus somente como nosso Salvador. Isso é fé. Isso é fé, ponto. Então, tipo, todo o resto, benefícios, barganhas, tal, tá totalmente fora
dessa ideia. Fé para o cristão reformado é confiar na pessoa de Jesus e naquilo que ele fez. Só isso. E não é uma escolha? É uma escolha. É uma escolha. Você está falando de escolha. Por exemplo, eu falei para minha filha, inclusive, bato muito nisso, né? Eu falo assim, olha, você não é obrigado a me amar. Você não tem obrigação. Se você não quiser me amar, não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Mas você é obrigado a me respeitar. E Deus deixa essa escolha. Então, assim, acreditar ou não na divindade de um Cristo, embora os judeus acreditam no Cristo, sim. Aliás, todas as religiões acreditam no Cristo, mas nem todas elas acreditam que o Cristo é o Filho de Deus. É Deus, né? Ele é o profeta, ele é o Filho de Deus, nosso irmão e tal. Enfim, cada um tem seu campo da crença. Mas não é uma escolha. Não é uma escolha. Eu escolho acreditar que Cristo é o Salvador da minha vida. Eu escolho, é uma escolha. É uma escolha. Eu, dentro da minha cosmovisão, acredito sim que é uma escolha, mas ela existe uma coisa complicada dentro da teologia, que é a questão da depravação do homem, né? Eu acho que a gente é livre para fazer escolhas e tal, para escolher, mas a nossa escolha é extremamente influenciada pela nossa visão deturbada da realidade, né? Então a gente só consegue fazer boas escolhas com uma ação divina, sabe? Então eu só, de fato, consigo escolher a Cristo como meu Salvador e enxergar Ele como Deus se o Espírito Santo me der essa clareza para enxergar isso. Mas por aí, mim mesmo eu não consigo fazer isso. Mas aí não haveria um julgamento, por exemplo, como representa hoje? Não, julgamento que eu falo assim, por exemplo, Deus ser julgado, Deus ser julgado, vamos julgar Deus. Ué, Deus, então quer dizer que você está privilegiando alguns, porque você escolheu da humanidade inteira só 22%, o restante porque aí você tem ateu, você tem hinduísta, você tem budista, você tem... Então... A cosmovisão cristã reformada é justamente isso, ele acredita que entre o homem ter livre-arbítrio e Deus ter livre-arbítrio, quem tem livre-arbítrio é Deus e não o homem. Só que aí, tipo assim, a gente vai entrar num assunto bem profundo, a gente pode conversar, não tem problema nenhum sobre isso, mas a gente acredita que na graça livre, a gente chama esse termo de graça livre. Deus deliberadamente é quem escolhe quem vai viver com ele na eternidade. Até tem um teólogo antigo que ele falava assim, cara, Deus não manda ninguém para o inferno, né? Não a ideia de céu e inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas já nascem destinadas para lá. O que Deus faz é, através da livre graça, tirar alguns do inferno e colocar no céu. Isso é uma escolha soberana dele, que ele faz segundo a sua livre vontade. Entre a livre vontade de Deus e a livre vontade do homem, permanece a livre vontade de Deus. Você acredita em céu e inferno? Sim, eu acredito na Bíblia, né? Acredito na Bíblia como palavra de Deus. Então, daí a minha visão é toda enviesada, sabe? É toda enviesada. Quando você pega, por exemplo, a tradução mesmo do grego, o inferno era o local de lixo, lá onde eles jogavam o lixo, onde queimava. Então tem todo um pressuposto por trás disso aí, né? Porque se for falar de inferno mesmo, o nome, se for basear mesmo, ele está pertinho de nós, né? É Vênus, né? Não, no caso a ideia de inferno Vênus é um verdadeiro inferno, né? Você é torrado lá, né? Calor, né? Não só o calor, o enxofre, todos os componentes químicos que seria relatado abre aspas, do que seria inferno. Vênus representa isso, né? A deusa Vênus, que é o planeta Vênus, ele chove enxofre lá, né? Chove enxofre, você derrete não só o calor, né? O efeito estufa de lá, não sei quantos milhões de vezes maior do que o efeito estufa, por exemplo, da Terra. Então, por exemplo, as pessoas sairiam da Terra e iriam para Vênus, é isso? Então, eu já te respondo, só a turminha aqui, o Rafa, lembrou que é Instituto Quasar, o antigo Instituto Quasar, que era do Pyong Lee, junto com o Bruno Tricarico, hoje é a Cortex Academy, né? O Pyong Lee saiu da sociedade, hoje é o Bruno e o Dr. Benedito Amorim, que é professor no Hospital Albert Einstein. Cara, uma escola de hipnose muito legal, eu recomendo, a Cortex Academy. A Cortex, então a pessoa tem que pesquisar no Google, a Cortex Academy. Córtex, de córtex do cérebro. Cortex Academy. Isso, Cortex Academy. Então, na ideia da cosmovisão cristã, o inferno é de fato um lugar de realmente
é condenação mesmo, né? É um local onde todo o mal vai ser exterminado. E aí a ideia de que o bem e o mal é uma definição de Deus, né? Não do homem. Então, nesse sentido, ele sabe o que é bem e o que é mal, e ele escolheu um dia para exterminar o mal, e o inferno é o local, né? Então, o inferno, inclusive, tem a presença de Deus. Olha que louco, né? Em algumas religiões vão dizer que não, né? Mas dentro da cosmovisão cristã, Deus é o dono do inferno, não é o diabo. E ele escolheu um dia para esmagar todo o pecado, e inclusive não existe, dentro da cosmovisão cristã, um pecado se não houver alguém para pecar, né? Não existe a mentira se não houver o mentiroso. Não existe a pedofilia se não houver o pedófilo. Não existe o estupro se não houver o estrupador. Então, Deus abomina o pecado e o pecador, né? É uma ideia antibíblica, essa ideia de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, Deus odeia o pecado e o pecador. Ambos vão ser punidos no inferno, né? Vão ser punidos nesse sentido. Então, é isso, né? A cosmovisão cristã reformada defende essa tese aí. Para a gente finalizar aqui esse encontro, eu quero polemizar um pouquinho e trazer aqui o teu ponto de vista para a questão do... Hoje, nos Estados Unidos, está maior. No Brasil, não sei se... Eu acho que deve ter chegado, porque eu não acompanho também, tá? Eu vejo por algumas coisas que você vai pesquisando e você acaba encontrando. Já existe, inclusive, igrejas luteranas nos Estados Unidos gay, que o pastor ele é gay, existe casamento gay, e o cara aceita Cristo, inclusive a teoria de que Cristo era gay. Eu já cheguei a pegar isso também, né? Que Cristo não teve mulher porque ele era viadão mesmo e tal, era gay. Por isso que ele escolheu 12 discípulos, né? Eram os homens e tal, ele queria se aproximar dos homens, tem uma palavra que fala assim. Eu cheguei a ver isso também. E tem um seriado que eu vi na Netflix, que um pastor gay é ajudado por vários outros gays e tal. E essa moda tá pegando, né? Aí eu vou dar o meu ponto de vista, tá? O meu ponto de vista, se fosse normal, a primeira criação seria Adão e Ivo e não Adão e Eva. Então, eu não sou... A vida é do cara, ele vai fazer dela o que ele quiser, é o problema dele, tá? Sendo bem chulo, palavras bem chulas mesmo, cara, o cu é teu, dá se você quiser. Pronto, sendo bem chulo, tá? Se for do meu lado de família, filho, mãe, pai, irmãos, eu ia reprimir, porque está próximo a mim. Quem está próximo a mim, eu reprimo. Amigo não. É amigo, você me respeita? Respeito. Então, cara, pode ser gay, não tem problema nenhum, não tenho nada, nem o que dizer, é amigo. Mas ali, um filho meu, eu reprimia. Se é um filho meu, eu ia para cima dele, eu não aceito. É meu filho, filho meu, eu quem... Filho meu, regra minha, tá dentro da minha casa, eu falo isso para minha filha, né? Falo, filha, quando você fizer 18, você quiser sair de casa, escolher o apartamento, a casa que você quer morar e o marido que você quer ter, você já tem 18, já é maior de idade, o problema é teu. Se as escolhas forem boas, parabéns, se forem ruins, vai pagar pelas escolhas más. Ponto. Mas enquanto tá dentro de casa, a parada é do meu jeito, né? Teu funcionário tá aí, você tem quantas pessoas ao seu redor? Agora 4. Enquanto você paga o salário, irmão, o horário que ele vai entrar é você quem dita, o horário que ele deve sair é você quem dita. Se achar que apertou e que vai almoçar mais tarde hoje, quem dita a regra é quem paga. Manda quem paga, obedece quem recebe. Simples assim. Então, trazendo para o meu ponto de vista, respeito muito, muito, demais, muito, quem tem esse tipo de escolha. O cara que quer ser gay, escolher outro homem, ou uma mulher que também quer ser gay, escolher outra mulher. Respeito muito, porque eu não tenho direito sobre a vida do outro, e sim sobre a minha. Mas se no caso é alguém que está próximo a mim, filho, filha, enfim, é algo que eu não aprovo. Eu não aprovaria para mim, eu não me vejo beijando um homem. Certo. Eu não me vejo gostando de um homem, Fábio. Então, o que eu não vejo para mim é como eu vejo o mundo. Eu vejo o mundo assim. Eu vejo que o homem é para mulher e mulher é para homem. Eu vejo assim. Isso não significa que o outro não possa ver diferente, né? E aí, às vezes, as pessoas veem diferente. E é isso que eu queria que você trouxesse dentro da tua visão. Como é que você enxerga toda essa mudança que está ocorrendo e hoje essa liberação, né, do tipo, a vida é tua, vai lá e dá, e Jesus aceita, e Jesus era gay. Como é que é visto isso aí? Você tá falando dessa relação com o cristianismo, né? Com o cristianismo.
Tá. Cara, eu acho que há um desafio muito grande, porque tem o cristianismo raiz mesmo, que é esse que eu estou trazendo aqui, né, no meu entendimento, o cristianismo raiz, ele desafia o nosso estilo de vida, tá? Ele desafia o nosso estilo de vida. Então, a gente entende que, cara, o Antigo Testamento é tão atual quanto o Novo. A lei de Deus ela é dividida em duas partes, né, dos 10 mandamentos. Do primeiro ao quarto mandamento, a gente entende que Deus está, resumidamente, nos instruindo a amá-lo sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força, e amar o nosso próximo, do quinto ao 10º mandamento, amar o nosso próximo. Do 1 ao 4, amar a Deus sobre todas as coisas, e do quinto ao 10º, amar o próximo. Então, a gente tem um grande desafio, a gente não pode ser hipócrita como cristão, no sentido de que entender que porque o cara dá o brioco e ele é menos pecador diante de Deus do que o cara que é um hipócrita, que é um mentiroso, que é um charlatão, sabe? Que mente, que engana as pessoas. Ou 171. 171, ou que trai a esposa, seja lá o que for, né? Comete adultério e tal. Diante de Deus é o mesmo pecado, né? Merece o mesmo inferno que o mentiroso, né? Porém, resumindo, o cara vai pro inferno. Não tem escape para ninguém, né? Para ninguém, absolutamente. Então, qual que é a pegada? A Igreja Reformada tem um desafio no sentido de entender essa dinâmica, receber essas pessoas, mas desafiar o estilo de vida dela com o Evangelho. Então, todo domingo eu vou à igreja, eu sou desafiado a parar de mentir, a parar de ser leviano, a parar de, por exemplo, mas a parar de flertar com outras mulheres ou ver pornografia, porque isso ofende a Deus e ofende a Deus. E você faz isso ou não? Cara, Deus tem dado graça. Por incrível que pareça, Deus tem dado graça, cara. Já tô um bom tempo vencendo esse pecado aí. Sem flertar com uma mulher? Cara, e sem ver pornografia. Caramba! Você não flerta, então. Você vê uma mulher, eu tenho a minha, eu tenho a minha, eu tenho a minha. Não é isso. Eu sou homem, né? Não tem como. Mas agora, flertar no sentido de, tipo, dar em cima, de desejar, assim, de querer, tipo, intencionalmente, assim, não. Não, isso não. Obviamente, eu vejo... Maturidade, essa parada. Por exemplo, eu não vou à igreja nenhuma, né? Eu não frequento nenhum tipo de igreja. E aí, dependendo, eu sou um cara assim, eu evito confusão. Então, assim, eu chego num católico, eu sei que o cara é católico, ele fala assim, qual a sua religião? Aí, para não discutir, eu falo, sou católico. Ah, então tamo junto, tamo junto. Aí eu vejo um cristão, qual a sua religião? Sou cristão, tamo junto. Então, assim, para não entrar, porque para mim não vale a pena, né? Mas, assim, eu não tenho religião nenhuma. Eu sou agnóstico, né? Ok, Agnóstico e ateísta. Eu sou ateísta, né? Ateísta ou não? O cara que acredita em um Deus só, monoteísta. Eu acredito na existência de um ser, sim, de uma divindade, pronto. De uma divindade. Não acredito em várias divindades, né? Tem gente que acredita em várias divindades, né? Que existem vários. O Deus do trovão, o Deus do... Não. Sim. Eu sou monoteísta. Eu acredito em uma única divindade, só que, para mim, do ponto de vista do Fábio, essa divindade, ela é divindade mesmo, é divina mesmo, é algo que, tipo... Tá longe das minhas competências, eu não sou nada. Nunca encarnou, é tipo formiga. Eu sou a formiga e essa divindade é o ser humano, é o homem. O que é a formiga para o homem? Não é nada. Sim. Mais ou menos esse é o meu pensamento. Só que aí, a parada é a seguinte, vamos lá. Para eu compor aqui o meu raciocínio e te dar a palavra. Tá. Eu não posso perder de vista a questão que você me fez lá, que eu preciso responder, que eu não respondi. Vai lá. Tá, nós vamos voltar nela. Eu abri o leque, nós vamos fechar esse leque, nós vamos fechar o leque do gay, e é porque você entrou na sexualidade. E aí, por exemplo, eu não tenho religião. Okay. Eu não acredito nessa parada de pecado, eu não acredito que exista um pecado. Eu não acredito. Mas, ao mesmo tempo, eu me policio muito para não errar. Aliás, eu acredito em erro. Pecado é erro, né? Qual é a tradução de pecado? O conceito é errar o alvo. Veio do esporte, arco e flecha. Quando erra o arco, então, pecatus, se eu não me engano. Então vamos trocar para erro. Erro eu acredito. Eu acredito que você pode errar.
mas eu não acredito que o erro está ligado a uma religião e ele está ligado a um aprendizado. Hoje, com a minha experiência e com a minha idade, eu não flerto com mulheres. Eu não flerto com nenhuma mulher, nenhuma. Não tem ninguém hoje no meu radar, nenhum tipo de mulher que eu... Nenhuma. Não tenho, e eu estou solteiro. Eu tenho toda a disponibilidade do mundo, todo o privilégio do mundo e posso, por hoje, ser solteiro, flertar com a mulher que eu quiser. Mas por que eu não faço? Porque aí... E não sou gay. Não é gay, não. Para mim é uma perda de tempo. Eu flertar com qualquer mulher, eu vou perder meu tempo. Então, assim, não que eu não queira ter uma mulher, até quero, mas para ela entrar para o meu radar de valores, cara, ela vai ter que ter um valor do caralho. Porque a minha vida é feita de valores. E aí, às vezes, eu observo a atitude dessa mulher, às vezes alguém se aproxima, a mulher vem, eu faço uma análise da vida dela sem flertar, sem demonstrar interesse, até porque eu não... É como eu disse que amor é uma escolha, eu não escolhi amá-la. Então, eu escolhi analisá-la. Então, eu analiso e falo assim, isso aqui é problema. Porque eu analiso a mente, né? Como eu mapeio clientes e comportamentos baseados em arquétipos, eu mapeio o comportamento dela, é roupa. Aí eu falo, deixa eu olhar essa menina nas redes sociais. Aí eu vejo uma foto de biquíni na praia. Eu falo, vendendo o corpo nas redes sociais. Não, já deixo de seguir e, tipo assim, morre ali. Acabou. Não é alguém que eu quero me relacionar. Porque os meus valores são diferentes. Os meus valores são diferentes. Eu já não flerto, e eu não vou com palavrinha mole, com papinho besta, inútil, porque no meu ponto de vista eu vou perder meu tempo. Principalmente se eu transar com ela sem querer algo sério com ela, eu vou perder o meu tempo e o dela, vou trocar energia com ela, isso pode me prejudicar a minha vida como um todo e bagunçar tudo. Então, para evitar isso, então eu prefiro que ela segue a vida dela e eu a minha. Então, hoje eu não flerto, não é por causa de uma religião, é porque não faz parte do meu valor e da minha experiência, não que eu não fiz. Na juventude fiz muito, transei com muitas mulheres, mas chega uma hora que você para e fala, cara, será que eu sou tão merda assim? E se arrepende, porque se arrependimento matasse, já estava morto. Porque todas as mulheres que eu tive relações sexuais, hoje eu paro e me sinto nojo de mim mesmo por aquilo que eu fiz. Aí você entra na ideia do arrependimento no sentido da tradução real bíblica do grego, que é metanoia, né? Mudança de mente. Houve uma alteração na sua maneira de pensar a respeito desse assunto. Isso é o arrependimento bíblico, só isso. Né? Que fala se arrependimento matasse é uma coisa muito do brasileiro, né? Mas não deixa de ser um arrependimento. Dentro da cosmovisão bíblica é isso, mudança de mente. Houve uma alteração na sua forma de pensar, né? Basicamente isso. Mas ela não está ligada a uma religião, ela está ligada a Total. eu. Fábio, minha escolha, é uma escolha minha. É igual amar ou não amar, é uma escolha. Então eu escolhi, por exemplo, não flertar. Por quê? Porque para mim é uma perda de tempo. Até porque se eu não quero nada com a pessoa, para que flertar com ela? A não ser que seja alguém que eu veja que tem um potencial, que é alguém que vai ser útil para a minha vida. Aí não é nem flertar, aí é mais responsabilidade para um compromisso. Isso, é que isso está totalmente envolvido, essa ideia de religiosa no sentido cristã, com uma frase do apóstolo Paulo que ele fala assim, estou crucificado com Cristo, portanto, agora não sou eu mais quem vivo, agora Cristo vive em mim. Então a vida que eu vivo na carne, eu vivo confiando no Filho de Deus. Ele fala, eu vivo na fé do Filho de Deus, que entregou a si mesmo por mim. Ou seja, a ideia é uma ideia de que Jesus viveu 33 anos sem pecado, sem nunca mentir, sem nunca errar, e aí ele se entrega a Deus no meu lugar, ele morre no meu lugar, ele sofre a punição que eu deveria ser punido, então agora eu vou entregar minha vida para ele. Então é nesse sentido de relacionamento, como se fosse um casamento mesmo, com Cristo, que o cristão deve procurar obedecer a lei de Deus. Ele não consegue, tá? Mas amanhã eu posso cair na pornografia, amanhã eu posso cair no site pornô aqui, eu posso ser seduzido por uma mulher amanhã, nada me garante que isso não vai acontecer, mas não é uma coisa que eu desejo, não é uma coisa que eu busco, não é uma coisa que eu quero por causa do meu relacionamento com Jesus. Então, eu saio do centro e coloco Jesus no centro, essa é a ideia. Então, você prioriza você mesmo, as suas prioridades, tal, um cristão vai priorizar Jesus. É só isso, tem um homem lá no lugar dele, é só isso, só essa diferença. Entendi. E respondendo a questão do
Da homossexualidade? Homossexualidade, né? Essa relação cristianismo e homossexualidade, que é um desafio que a igreja tem para entender essa dinâmica do pecado e da lei e trazer essa pessoa para dentro, mas desafiar o estilo de vida dela com o evangelho, que é justamente isso, cara. Tal como você também peca, mas a gente precisa de uma metanoia, de uma mudança de mente. Então, essa é a ideia do evangelho. Cara, isso daí, porque o pecado tem duas nuances, a vertical e a horizontal. Até a cruz é bem simbólica nesse sentido, que é o quê? É uma ofensa contra Deus e você estraga a sua vida também. Você citou aí o termo, cara, você vai perder tempo, você vai... às vezes um encontro sem compromisso, um sexo casual, tudo, talvez vai te trazer problemas. Às vezes a pessoa é apegada, aí ela começa a te ligar, não sei o quê, e começa a te trazer problemas. Então, o erro, ele causa isso. Então, ele te separa de Deus e ele te causa problemas. Essa é a ideia. Então, para mim, dentro da cosmovisão cristã, um cara que pratica o homossexualismo, ele está ofendendo a Deus e ele está aberto a problemas para a vida dele. Então eu vou desafiar o estilo de vida dele nesse sentido. Cara, você precisa, se você ama realmente a Jesus e quer segui-lo, você precisa parar com isso. Entendeu? E eu tô aqui para orar com você, para te ajudar. Não significa que amanhã ou depois você não pode ter recaídas, mas você precisa de fato ter esse desejo, né? Para que aquilo realmente se torne uma metanoia. Tipo, cara, eu não penso mais do jeito que eu pensava. Eu não quero mais aquilo que eu queria. Então, isso é um processo. A igreja precisa entender isso. A igreja ela tem muita dificuldade com isso. Tá? Hoje, a visão que você está passando para este novo movimento que surge é uma visão arcaica, uma visão ridícula e uma visão punitiva, né? E esse novo modelo aí, né, de cristão, é livre, você é livre, Jesus é livre, tudo é paz, tudo é bom, tudo é belo. E é aquilo que eu te falei, o meu ponto de vista é para a minha vida, não para do outro. Eu também não julgo quem quer ser. Cada um tem a sua escolha, né? Mas eu olho perdão, Fá, mas só para deixar bem claro, eu olho para o homossexual do mesmo jeito que eu olho para um estelionatário que acabou de entrar na minha igreja. Se um estelionatário entrou na minha igreja, eu vou falar para ele, cara, para de roubar as pessoas e começa a trabalhar com uma coisa honesta. E o homossexual, eu vou falar a mesma coisa. Cara, para de se envolver com pessoas do mesmo sexo e começa a dedicar sua vida para Jesus. Para a partir daí você entender se você de fato nasceu ou tem essa aptidão para ter um relacionamento com responsabilidade, ou se você, cara, vai viver o resto da sua vida solteiro. Entendeu? Essa seria a minha fala, meu conselho, se caso chegasse a esse ponto. E se ele não fizesse isso, eu não iria condená-lo ou falar, você vai para o inferno por causa disso. Porque a vida é dele, né? Ele que faça da vida dele o que ele quiser. Cada um tem suas... Eu só não faria negócio com o cara que continuasse cometendo aquilo, entendeu? E não ia ficar muito a sós com o outro também, não. Se o cara te procura aí e fala assim, Joel, eu quero lançar o meu produto, como fazer a melhor passeata GLS na Paulista, e eu quero fazer um lançamento a nível nacional, eu inclusive tenho aqui, mais de 80 mil e-mails, esse lançamento vai ser um sucesso. Você me lança? Você não lançaria o cara? Não lançaria. Esse foi Joel Júnior no Diário do Fábio Fox. Cara, gratidão, obrigado. Obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade. Eu que agradeço, cara. Se fosse o seu último dia de vida e você tivesse que deixar um recado para o mundo antes da morte, que mensagem de impacto seria essa? Cara, seria justamente essa. Jesus é Deus e Ele é o único capaz de te levar para uma vida com Ele na eternidade. Então, cara, confia nele. Procura relacionamento com Ele. Você vai entender que tudo que te falaram a respeito dele está equivocado. Se Jesus é Deus, quem é Deus? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
É o único ser em 3 pessoas, é uma coisa inexplicável. A gente pode pegar alguns elementos da Terra para poder dar uma ideia, mas ainda assim não vai ser nada parecido, porque ele realmente transcende. Esse ser é absurdamente transcendente. A galera tenta falar do ovo, né, Fábio? Para tentar. Tem a casca, tem o ovo, tem a gema. Mas a gema não é o ovo, a casca não é a gema, a clara não é a casca, mas todos são ovo. A gema é o ovo, a casca é o ovo, a casca do ovo. Mas, cara, isso eu acho que é muito pequeno ainda, se tem muitos furos aí. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não, com certeza foi a galinha, né? Isso sem dúvida. Quem botou ela? Como? Quem botou a galinha? Não, ninguém botou. Deus disse, haja galinha, e ouve a galinha, e viu Deus que era boa a galinha. Mas dentro do... Tirando essa visão religiosa, dentro mesmo da ciência, a galinha ela é um projeto de várias manipulações de animais ali... Cruzamentos? De cruzamentos de aves, exatamente. Uma ave cruzou com uma outra espécie de ave e nasceu o ovo de uma dessas aves, que não era galinha. E aí, de uma outra ave também nasceu o ovo e foram nascendo aves, assim como o cachorro também. É o cruzamento de lobos, né? Lobo com lobo, e um lobo diferente, e um lobo de uma outra região, vai cruzando, e você vai tendo várias espécies. Então, existem várias espécies de cães, hoje, né? Desde poodle a pitbull, como várias espécies de galinhas, e como várias espécies de aves, exatamente. Então, na verdade, você tem razão, quem nasceu primeiro foi a galinha, mas era uma galinha que era de uma espécie... Era uma ave, né? Uma ave que... Uma ave que cruzou contra a ave que acabou surgindo deste cruzamento ovo. Então, se alguém te perguntar um dia quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, quem nasceu primeiro foi a galinha. Legal. Cara, olha aonde foi parar esse podcast, Fábio. A gente começou... A gente começou falando sobre marketing digital, sobre lançamento, a gente foi em astrologia, passamos por religiões, falamos de cristianismo, cara, que falamos de gay, chegamos no ovo e na galinha. De homossexualismo. Mas eu gosto disso, cara, é um papo que eu acho legal, porque não tem... E você me perguntou, antes da gente entrar no ar, você falou assim, cara, qual que é o tema? Falei, irmão, eu pergunto e você responde e vambora. O gostoso é isso, entendeu, Joel? Porque eu resolvi me posicionar, Fábio, porque assim, eu era muito tímido com relação a essas coisas de responder o que a galera me pergunta. Cara, é isso mesmo? Porque assim, até dentro dessa visão que eu tenho hoje a respeito do evangelho, tem muitas coisas que podem soar muito negativo para a religião, no sentido de um Deus tirano e tal e tudo mais. Mas assim, cara, eu não posso fazer nada. Se o cara me perguntou, eu vou responder o que eu acho. Se quiser se aprofundar mais... Né? Eu penso assim... Por que a gente tem tanto medo, né, cara, de se posicionar, de falar o que a gente quer, o que a gente pensa? Porque a sociedade enfrenta isso, né? O governo aplica... como você entende storytelling, você sabe muito bem que dentro da sucessão de pais, padres, pastores, político, política, propaganda, patrão, essa sucessão de P's aí, vai formando na mente humana esse medo de se posicionar, de falar. As pessoas são frustradas. As pessoas, a maioria, são frustradas. Olha só, cara, que coisa. A Karen está aqui do nosso lado, é a nossa copy. Ela foi promovida recentemente, era copy júnior e agora ela subiu de patamar, não é mais júnior, é sênior. E o que acontece? As meninas acabaram de ir embora, mas ela estava comentando com a gente, ela não chegou a ser formada, mas ela fechou no último semestre de pedagogia, né? Faculdade. E ela falou que uma das coisas que era insuportável é que ela não podia dar opinião. Tipo assim, a professora começava a falar, por exemplo, lá de Paulo Freire. Esses dias fez aniversário, o Google até homenageou Paulo Freire. E a professora citava frases de Paulo Freire com tesão, como se fosse a coisa mais intelectual e bela do mundo. E a frase era uma frase totalmente, cara, sem nexo, sem sentido. E aí ela falou assim, professora, mas tipo, cara, é tão óbvio que esse cara... Ou muito óbvio às vezes, né? Cara, é tão óbvio que esse cara tá falando, por que vocês exaltam tanto assim esse cara?
e tal. Meu, isso daí era motivo dela ser excluída, entendeu? Tipo, dela ser calada, ela ser privada da liberdade dela. Cara, cala a boca, você não pode perguntar, você não pode falar, você não pode expressar sua opinião. Isso acontece dentro das faculdades, cara, e de todas as áreas aí, como você bem citou, né? Por isso que você tem pessoas frustradas, porque elas não podem impor. E aquilo que eu te falei nas empresas, você paga, você dá ordem, fala quando você quer, e aí você impede as pessoas de ter a visão, de ter uma visão diferenciada, de ter a expansão desse pensamento. E aí, agora eu vou falar de religião. A gente está chegando no final aqui. Aí é onde eu vejo o diabo mesmo. Falando de religião mesmo, o diabo atua aí. E não indo para a religião para um lado mais religioso, espiritualista, mais campo da crença ainda, o livro do Napoleão Hill, Mais esperto que o diabo. É isso aí. Ele fala isso lá no livro. Cara, você não precisa ler a Bíblia. Você que está assistindo aqui esse diário. Leia Mais Esperto que o Diabo. É isso que ele fala no livro. Que o diabo age na mente, impedindo você. E aí agora eu acredito sim que existe um diabo que age na mente das pessoas. E eu vou falar como o Napoleão Hill falou: se ele é verdadeiro ou não, eu deixo para você, né? Ele fala isso no início. Ele falou: ó, antes que você já me pergunte se eu falei com o diabo mesmo ou não, se existe um ser lá de chifre, cara, só eu quero deixar para você no final do livro decidir. Mas eu vou para o meu ponto de vista aqui. E o que eu interpreto é que não existe esse diabo de chifre, mas que esse diabo é a própria mente humana que tem o poder de criar tudo e cria coisas más. E o ser humano tem esse poder, inclusive, de culpar o diabo. Senhor, não foi eu, foi o diabo, ó. Fala com ele lá, né? Tipo assim, de eximir a responsabilidade. Eu acho que se houve um pecado não sei se houve ou não, porque eu não estava lá, se houve um Jardim do Éden ou não, a Bíblia fala, mas eu prefiro me posicionar de forma neutra porque eu não estava. E Bíblia para mim é livro, né? O que significa Bíblia? Significa livros. Por isso que o nome é biblioteca, né? Biblioteca são vários livros. Então a Bíblia é uma coleção de livros de escritores. E aí quando você pega a Gênese, né, que foi expulso do paraíso, eu acho que a expulsão não se deu por comer o fruto. Comi, beleza, estou enxergando melhor, estou tendo entendimento, apesar que foi burro, porque se tivesse todo entendimento, teria dialogado com Deus e falar, pô, pequei, errei, me perdoa aí. Mas o erro não foi nem comer. O erro é se esconder, porra. E culpar o outro, né? Por que você fez isso? Não, foi a mulher que o senhor me deu. A mulher, o homem está dizendo que foi você. Não, foi a serpente. Então, quer dizer, acho que o maior erro ali, se houve realmente esse diálogo lá, se existiu, foi querer culpar o outro, cara, não assumir responsabilidade. E aqui eu vou pagar de Paulo Vieira, né? O poder da autorresponsabilidade, que também para mim é um outro evangélico, bem evangélico mesmo, bem Edir Macedo, né? Não tenho nada contra o Paulo Vieira, pelo contrário, é um vendedor, um baita de um vendedor, um dos maiores vendedores do Brasil hoje. Ele, o Marçal, esses caras são muito bons, estão ali na linha do Edir Macedo. Os caras são bons mesmo, vendedores, e vendem muito o Brasil inteiro. E vender não é mal também, porque eu sou apaixonado por vendas. Pelo contrário, eu admiro como esses caras fazem dinheiro em nome da pobreza e em nome da falta de inteligência, né? Que é só ler Romanos 12:12, pela renovação das vossas mentes, né? Como é que fala lá? O que é? Como é Romanos 12:2? 12:12. Transformai-vos. Transformai-vos pela renovação do entendimento, né? Ou da mente. Isso aí. Como que você se transforma? Cara, mudando sua mente, abrindo a cabeça. Metanoia atrás de metanoia. Ou como dizem aí por aí, ou minha esposa diz, eita atrás de eita. Eita atrás de eita, é isso aí. É isso. Cara, é muito bom, cara, poder... Como? Considerações finais. Cara, é muito bom ter esse tipo de conversa por conta disso, porque, que nem você falou sobre expansão, né, do entendimento, tudo, eu acho que, cara, ser livre é justamente estar nessa posição de expansão, de consciência, vivendo com eita atrás de eita, vai no sentido no bom sentido, de você estar cercado de pessoas que pensam diferente de você e que
e conseguem agregar, argumentar. Hoje é muito difícil ter pessoas que argumentam seus pontos de vista, simplesmente defendem uma causa sem nem saber o porquê. Aqui, por exemplo, você citou sobre empresa, né? Aqui na empresa a gente tem uma estrutura, a gente tem um porquê, a gente tem um legado que a gente quer deixar, e a gente tem o gestor de tráfego, que é ateu, a gente tem pessoas que têm visões ideológicas diferentes aqui dentro. E, cara, a gente tem um posicionamento como empresa, e diferente de uma empresa tradicional, a galera aqui tem liberdade para poder falar o que pensa e tudo mais. Obviamente que tem a responsabilidade de saber que se você se posicionou, cara, você vai ter que defender a sua posição e você está sujeito a sofrer retaliações por causa disso. Mas quem se posiciona, cresce. Essa é a minha consideração final, Fábio. Quem se posiciona, cresce. Não importa se você é gay, se você é lésbica, se você é cristão, se você é ateu, se você é CLT. Cara, você decidiu que você é CLT, você vai ser CLT o resto da vida, vai depender da aposentadoria do governo. Cara, se posiciona dessa maneira, então. É uma decisão que você tomou. Se você é empreendedor, tem a responsabilidade. Cara, eu sou empreendedor, eu quero me posicionar assim, eu quero construir negócio, eu quero fazer dinheiro, eu quero... Cara, se cerque de pessoas que realmente se posicionam, porque você vai crescer e você vai conseguir se desenvolver e expandir o seu pensamento, sua mente, para poder... Cara, eu acho que esse propósito, independente de religião, é muito bom, para poder agregar na vida de outras pessoas, cara. Porque uma coisa é real, né, Fábio? É que a gente não foi criado para viver sozinho, cara. A gente foi criado para se relacionar e poder, de fato, gerar valor na onde a gente está. Então, essas são as minhas considerações finais. Só um detalhe aí que ficou faltando, que quando você se posiciona, você também tem que se preparar para sofrer oposição, porque vão bater. E você tem que estar bem posicionado para não cair. Né? Porque quem se posiciona apanha. Independente de bem ou mal, se posicionou, se prepara para o impacto e para tomar porrada. Eu sou Bolsonaro. Cara, nego vai vir detonar você. Eu sou Lula. Cara, nego vai vir de pau em cima de você. Eu sou João Dória. Cara, se prepara. Independente de ser Bolsonaro, Lula ou Dória, se posicionou, irmão, pancada vai vir para cima. Então, eu acho que uma vez que a pessoa está posicionada e realmente resolve ter esse posicionamento, ela tem que, antes disso, também se preparar, porque vai vir a oposição. Existe, é a lei da dualidade no mundo. Então, sempre vai ter oposição. E aí, a grande maestria é se posicionar respeitando a oposição, né? E aí, essa é a grande chave que a gente tira disso, né? Por exemplo, você é cristão. Eu sou cristão agora por causa de você. Mas se você fosse ateu, eu seria ateu. Eu sou um cara que... Eu evito briga, cara. Eu evito desnecessário. Coisa que eu vejo, cara, não tem necessidade, então vamos lá. Vamos pegar o que interessa, o que importa aqui, qual é a chave? Por exemplo, a chave aqui é converter o cara? Não quero converter ninguém de nada. Mas é falar de cristianismo? Vamos falar, vamos dançar conforme a música. Não adianta estar tocando um samba e eu dançar um sertanejo, ou estar dançando um sertanejo e dançar um funk. Tem que dançar conforme a música. Então, assim, isso é se posicionar? Talvez. É porque o seu posicionamento é um outro patamar que, para você não entrar em briga baixa, você acaba cedendo porque tem coisas maiores e mais importantes, entende? Então é fácil falar de governo, mas, cara, se você fosse o presidente, será que você teria o posicionamento que ele tem? Independente de ser Bolsonaro ou não estou aqui defendendo o presidente, não. Né? Aliás, nem acompanho, viu, Joel? Também não, cara. Eu não consigo, não dá tempo, porque se eu parar para ver o que está fazendo, o meu não anda. Não acompanho, mas como eu não acompanho, o que é mais fácil? Criticar ou ir lá e ter um posicionamento? Tomar uma atitude, resolver, tomar uma atitude. Criticar é mais fácil. Por isso que a grande maioria faz o quê? Critica, né? E, cara, quem tá construindo alguma coisa, cara, não tem tempo para ficar olhando para a construção do vizinho, cara. Quando eu tava construindo a minha casa ali para casar, cara, eu não tava nem aí que o vizinho na rua de cima tá construindo, eu nem sei quantos tijolos tem. Cara, eu tô construindo a minha. Entendeu? E é isso. E independente de quem tiver no poder, se você tiver um negócio top, que gera valor na vida das pessoas de verdade, vem Lula, vem Bolsonaro, vem quem for, o seu negócio tá aqui, ó.
Daqui a pouco você está expandindo ele para fora do país, América Latina. Eu fui convidado hoje, cara, para rodar um lançamento na América Latina. Tem um amigo meu pagando 79 centavos no lead. Falou, Joel, quero você comigo aqui, vamos fazer e tal. E é isso, cara. Cara, você não é a primeira pessoa que me fala isso não, tá? O Marçal está estudando espanhol para lançar produto lá, tá? Aí, ó. É isso aí. Peru, México, 79 centavos. O brasileiro já está indo para fora. Vamos pensar em Angola? Alguma coisa em Angola? Ô, cara. Angola, quando você tava lá, eu ficava pensando um dia, olha, quem sabe onde eu vou lá fazer um trabalho com o Fábio. Vamos fazer alguma coisa? Eu tô indo para lá em março de 2022. Não. Vamos fazer uma imersão lá de marketing digital com copy e tal. As profissões do marketing digital. Vamos ensinar as profissões do marketing digital para os angolanos, para eles aprenderem a se cadastrar nos sites de freelancer, prestar serviço, ganhar em dólar, ganhar em real. Cara, você foi iluminado agora, hein, irmão? Você está gerando renda, emprego, trabalho, você foi iluminado agora. E isso lá não só é emprego e trabalho, mas isso é lucrativo. Sim. Cara, gira gostei. a economia do país lá dentro, tudo. Pô, cara, você está ajudando o governo angolano que está desesperado porque todo mundo lá só mama. Gostei. Vamos começar a preparar isso depois da Black Friday? Bora. Fechou? Vamos fazer isso aí para 2000. Vamos fazer isso aí para 2022, para março? Para lançar em março, começar já a trabalhar toda a estrutura, todo o processo que você já sabe. E quando eu chegar lá, a gente faz o lançamento. Topa? Bora. Eu topo. Então, estamos juntos. A gente tem um lançamento para fazer em março de 2022. Nasceu aqui já um baita de um negócio internacional. Tamo junto, meu irmão. Joel, beijo no seu coração. Manda um abraço para a esposa, um beijo nas filhas. E até o próximo encontro. Tamo junto, Fábio. Valeu.